Boa noite, amigos da Associação Espírita Leon Denis, a todos que acompanham as nossas lives de sábado. Hoje eu estou aqui na difícil missão de substituir o seu Eduardo, então nós estaremos começando mais uma live. Primeiro eu queria dar uma boa noite a todos que vão assistir, um bom dia, uma boa tarde, para todos que vão assistir ela ao vivo ou então depois gravado, porque a internet ela nos dá essa facilidade. Eu agradeço a todos que assistirem, deixem os seus comentários. A todos que assistirem e não forem inscritos no canal, deixe aí a sua inscrição, é super simples, aí do lado de baixo no inscreva-se. Inscrevam-se no canal, vocês estarão recebendo a notificação. Deem um clique no primeiro sininho, vocês estarão recebendo todas as notificações de todos os vídeos que são postados no canal. E eu queria muito agradecer ao João, que hoje é o dia do João Máximo da cidade de Cerqueira César. Para quem não conhece, o João é da cidade de Cerqueira e já ele vai se apresentar depois que nós fizermos a nossa prece inicial. Vamos elevando o nosso pensamento a Jesus, pedindo a proteção, o auxílio e o amparo para mais esta live. Que os amigos espirituais nos protejam, que os amigos espirituais inspirem o João nesta noite e que possamos ter uma noite de luz. Que o João chegue nos corações de todos aqueles que passarem por esta live. Todos aqueles que chegarem sejam abençoados neste momento. Que a paz de Jesus continue nos fortalecendo cada vez mais. João, a palavra é sua. Você se auto-apresente aí para todos, é o de costume nosso, você faça uma auto-apresentação, a cidade que você é, a Casa Espírita. Só abrindo um parênteses aí, o João vai ser um dos palestrantes do 6º Encontro Herculano Pires, que acontece no próximo dia 12 de junho. Nas próximas lives nós traremos já maiores informações a respeito de inscrição. Esse ano nós teremos o formato híbrido, né? Você pode assistir da sua casa sem custo nenhum, como você pode ir até as dependências da colônia, onde você vai pagar uma pequena taxa de almoço e da manutenção aí do encontro, das despesas aí com os palestrantes. João, fique à vontade, uma ótima live, que Jesus te proteja e te abençoe na noite de hoje. Um abraço, amigo. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer a CEL de Avaré por mais essa oportunidade abençoada, na pessoa do Rodrigo, da Marli, nosso querido irmão, seu Eduardo, que não pôde estar presente hoje, a todos os irmãos da CEL, meu grande abraço. Eu costumo dizer que eu sou um espírita em treinamento, né? Eu estou tentando me melhorar a cada dia, nem sempre consigo, mas a gente vai tentando. Eu sou de Cerqueira César, da Casa Espírita GAEFA, Grupo de Assistência Espiritual Francisco de Assis, que no último 9 de fevereiro completou 21 anos de existência. Tenho a grata satisfação de ter sido acolhido pelas casas espíritas de Avaré, grandes irmãos, eu não considero amigos, considero irmãos, que me deram a oportunidade de demonstrar as minhas reflexões e me acolherem no coração. Então, a nossa imensa gratidão. Mas vamos ao tema da noite. Geralmente, eu já faço explanações do Evangelho há 25 anos. Eu geralmente pautei as minhas palestras pelo Evangelho de Jesus, sempre tocando na mensagem de Jesus, nas suas parábolas, nos seus ensinos, nas suas situações.
Mas quando me fui convidado a fazer essa live, me veio à mente uma outra reflexão. Para que possamos encontrar o futuro que nos aguarda, o futuro glorioso da harmonização com Deus através de Jesus, é necessário que possamos modificar o nosso presente através daquela famosa expressão reforma íntima. Mas para que nós possamos fazer isso, há necessidade de vasculharmos o nosso passado para entendermos quem somos. Porque o fato é que, infelizmente, poucas pessoas sabem quem realmente são, ou o que realmente são. Então, essa é a minha proposta hoje. Não focar diretamente no Evangelho de Jesus, mas pincelá-lo, utilizando um pequeno passeio por algumas questões do Livro dos Espíritos, para que possamos entender o que é o Espírito. Porque, afinal de contas, quando nós pretendemos responder o que é Espírito, nós estamos também tentando responder quem somos nós. Porque nós somos espíritos imortais. Somos filhos de Deus. Então vamos iniciar o nosso passeio tentando analisar a questão do espírito, da sua natureza, da sua origem, do seu desenvolvimento enquanto espírito imortal e chegarmos a uma conclusão que nos vai levar cara a cara à mensagem de Jesus. Uma vez que o próprio Kardec, no último parágrafo da introdução do livro O que é o Espiritismo, ele define o Espiritismo como sendo a ciência que estuda a natureza, a origem, o destino dos espíritos, bem como o seu contato com o mundo espiritual. Então, vamos começar a analisar o que é o espírito. E é muito interessante essa questão, porque todos nós sabemos, aqueles que já folhearam o Livro dos Espíritos, que a base de toda a doutrina espírita, todos os outros 4 livros, o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno, o Evangelho segundo o Espiritismo e a Gênese, são fincados nos fundamentos colocados no Livro dos Espíritos, nas 1019 questões. Mas uma coisa curiosa que nós encontramos, e que pouca gente percebe, é que há uma questão que foi repetida no Livro dos Espíritos. A mesma questão é formulada 2 vezes. E aí alguém pode me perguntar, o porquê disso ocorrer? E é exatamente o título da nossa reflexão hoje. Em uma questão, que é a questão 76, onde Kardec começa o estudo com o espírito de verdade, a respeito da origem e da natureza dos espíritos, a questão 76, ele faz exatamente essa pergunta. Como podemos definir o espírito? Como podemos definir o espírito? Ou seja, o que é o espírito?
E o Espírito de verdade responde: podemos afirmar que os espíritos são seres inteligentes da criação. Ou seja, são seres vivos, inteligentes, que têm uma inteligência e que são criados por Deus. Mas ele continua: que povoam o universo, vírgula, fora do mundo material. Então, como definir o espírito? O espírito é o ser inteligente da criação, que povoa todo o universo e que está fora do mundo material. Então, dessa questão que define o espírito, nós podemos tirar 3 reflexões. E a primeira reflexão é o porquê Kardec colocou a mesma pergunta 2 vezes. E o que o mais incrível, o espírito de verdade dá 2 respostas diferentes. Porque na questão 76, como acabei de dizer, ele afirma que os espíritos são seres inteligentes da criação, povoam todo o universo fora do mundo material. Só que quando nós vamos lá na questão 23, está lá, o que é espírito? E lá ele coloca assim: o princípio inteligente do universo. Mas espera lá, João, agora eu não entendi. Se a pergunta é a mesma, como pode ter 2 respostas diferentes? Uma é o princípio inteligente do universo, o outro são seres inteligentes do universo ou da criação. Será que existe 2 tipos de espírito? Para responder essa pergunta, nós precisamos ir um pouquinho além, na questão 27 do Livro dos Espíritos. Eu vou colocando as questões aqui, gente, mas todas são do Livro dos Espíritos, tá? A questão 27, Kardec pergunta assim, em outras palavras, quais são os elementos que compõem o universo? Ou, trocando em miúdos, o que tem no universo? E aí eu costumo dizer, e aí é uma expressão minha, criada por mim, não foi Kardec que falou, não foi a doutrina espírita que falou, tá? Sou eu, assumo total responsabilidade por essa criação, para que não venha dizer que essa expressão está na doutrina. Não está, é uma criação minha. A Santíssima Trindade Espírita. Nós não temos na Igreja Católica a Santíssima Trindade Católica? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo? Pois bem, na doutrina espírita temos, ao meu ver, a Santíssima Trindade Espírita. O que existe no universo? 3 elementos. Deus, o Criador. O Espírito, a criatura, o ser vivente. E a matéria, que é o meio pelo qual o espírito evolui. Manipulando a matéria, ele evolui. Então, a questão 27 é muito clara. Deus, o Criador, espírito e não espíritos. Espírito, a criatura, o ser inteligente. Existe só um espírito. Não existe 2 naturezas de espíritos diferentes. Como, por exemplo, a Igreja Católica nos coloca que existem 2 naturezas de espíritos, ou de pessoas, ou de seres.
os encarnados, os vivos na Terra, e os anjos que nascem puros. Não. Há um só tipo de ser, espírito. Ponto. E a matéria, que é um meio que é manipulado pelo espírito para evoluir. Então, João, se existe só um tipo de espírito, por que existem duas questões? A questão 23, o que é o espírito, princípio inteligente do universo, e questão 76, como definem os espíritos? Os seres inteligentes da criação povoam todo o universo fora do mundo físico. Como entender tudo isso? Vamos lá. Algumas traduções do Livro dos Espíritos coloca espírito da questão 23 com E minúsculo e espírito da questão 76 com maiúsculo. Por que essa diferença? E aí nós vamos partir para a origem do espírito. Porque há uma diferença nisso. Então, vamos fazer uma viagem do início da criação do espírito, princípio inteligente do universo, até o ser inteligente da criação. Tá? Mas, para isso, precisamos avançar um pouco para a questão 540 do Livro dos Espíritos, que aparentemente não tem nada a ver com espírito. Porque a questão é a seguinte, quando Kardec estuda os fenômenos da natureza e pergunta, os espíritos que lidam com os fenômenos da natureza, eles o fazem de forma consciente ou inconsciente? E para as nossas reflexões aqui, realmente não tem nenhuma ligação. Mas, quando nós observamos o final da resposta, tem uma frase muito interessante para os nossos estudos. Quando o Espírito de Verdade diz, tudo na natureza se encadeia, do átomo primitivo até o arcanjo, vírgula, porque o arcanjo um dia foi átomo. Então, meus irmãos, o espírito começa conforme a questão 23, o princípio inteligente do universo. Na condição de átomo. É o Espírito de Verdade falando no questão 540. Do átomo primitivo, ou seja, do átomo único, até o arcanjo, ou seja, o anjo, não o anjo da definição católica, mas o espírito puro. Lembrando, questão 172 do Livro dos Espíritos. O que ocorre com o espírito na sua última encarnação? Se torna o espírito puro, o espírito bem-aventurado, um anjo. Entra no reino angelical, saindo do reino hominal. Então, dessa forma, nós vamos analisar e passear pela criação do espírito. E talvez seja um pouco confuso, ou por que o João está falando sobre isso? Para que nós possamos entender a nossa história, pelo que nós já passamos, e o que podemos fazer com essa informação para mudar hoje e alcançar o nosso objetivo. Então, Deus cria os espíritos. Cria espírito. Espírito não cria espírito, só o Criador, só Deus. E conforme a questão 540, o início daquilo que ainda não é espírito como nós conhecemos. Ainda não é um espírito na condição humana.
não é ainda um ser inteligente da criação, o que está na questão 76, mas um princípio inteligente do universo, na questão 23. Por quê? Para que nós possamos entender essa divisão de espírito, princípio inteligente, para espírito, ser inteligente, nós vamos utilizar uma analogia, uma comparação. André Luiz, no capítulo 13 do livro Missionários da Luz, nos fala que o espírito se liga à matéria, se liga ao novo corpo no momento da fecundação. Ou seja, no momento que o espermatozoide rompe a membrana do óvulo e se junta os dois materiais genéticos, formando ali a célula ovo ou zigoto, uma célula se liga ao espírito. Então, podemos dizer que o espírito está reencarnado no momento que forma a primeira célula? Pode. Mas eu posso afirmar que o espírito ligado à única célula, a primeira célula, já é um corpo humano que nasce bebê? Não, não posso. Ele será um corpo humano de um bebê dali 9 meses, mas ainda não é. Da mesma forma, o princípio inteligente ainda não é um espírito. Vai evoluir até chegar lá, mas ainda não é. Da mesma forma que o ovo, o zigoto, ainda não é uma criança. Tá? Assim fica mais fácil para a gente entender. Bom, Deus cria o princípio inteligente. Esse princípio inteligente, ele se liga, observando a questão 540, se liga ao átomo. O que é átomo? Desculpa levar vocês às aulas de quinta, sexta série de química, mas o átomo é a unidade menor da criação, que é próton, nêutron e elétron. Hoje, naturalmente, a ciência chegou à divisão do átomo, mas, naquela época, 1857, a partícula indivisível era o átomo. Então, o espírito, princípio inteligente, se liga ao átomo, evolui ao longo dos séculos, milênios, vai evoluindo, alcança a condição de célula, alcança a condição de molécula, vai elevando-se. Vamos parar aí por enquanto. Se nós podemos entender, então, que o espírito, princípio inteligente, anima, se a gente pode dizer assim, uma célula, nós que temos no nosso corpo físico 10 trilhões de células, podemos, em teoria, dizer que nós somos senhores de um universo orgânico habitado por 10 trilhões de princípios inteligentes em evolução, porque cada princípio inteligente está ligado a uma célula. Então, nós governamos essa população de princípios inteligentes, uma vez que ele está ligado à célula, né? É interessante a gente começar a pensar assim. Depois da evolução do princípio inteligente de célula, de molécula, ele passa ao primeiro reino mineral. Ao primeiro reino, o mineral. Ele se liga aos minerais. No que ele adquire o seu primeiro atributo, a atração e a repulsão, que é um atributo característico da física. Atração e repulsão, materiais, minerais.
dentro do reino mineral, esse princípio inteligente, ainda na fase que a gente vai chamar lá em biologia de seres inorgânicos, ou seja, sem vida, esse princípio vai se ligando a várias espécies de minerais, até que ele adquire vivacidade, adquire vida, o princípio inteligente, que é o espírito em grau menor, o princípio inteligente, tá? Então ele adquire vida. Como ele adquire vida? Questão 62 do Livro dos Espíritos. O que anima a matéria? O princípio vital. Então, quando Deus dá ao princípio inteligente, espírito em embrião, o princípio vital, ele se liga à matéria e faz com que a matéria viva. Ele entra no segundo reino, o reino vegetal, ou seres orgânicos, que têm um organismo vivo, as plantas. Então, esse princípio inteligente adquire o princípio vital que aviva, anima, dá vida ao organismo vegetal. Vamos com calma, muito devagar. Vamos primeiro dividir. Princípio vital é aquele que dá vida. Fluido vital é diferente. Fluido vital é a carga de energia que o espírito já humano ou o espírito na condição animal adquire, ou no princípio vegetal adquire de combustível da vida física. É o tempo de vida que a gente vai ter, cada um tem um. Então, eu tenho, por exemplo, um princípio vital que me dá a condição de viver 70 anos. Acabou os 70 anos, acaba meu fluido vital, eu morro, fisicamente. O princípio vital, não, é diferente. É aquilo que, aliado ao princípio inteligente, espírito em embrião, vai formar a vida no reino vegetal. Vai evoluindo pelas mais variadas espécies de plantas, até que, nesse reino, ele traz o princípio da atração e repulsão física que adquiriu no mineral e adquire a sensibilidade no vegetal. Tanto é que muita gente fala, se colocar um raminho de arruda atrás da orelha, seca. Tem gente que tem olhos de seca-pimenteira. Olha por uma flor e fala assim, nossa, que flor linda. Seca até a raiz. Por quê? Porque ele tem sensibilidade, a planta, para captar energia. E esse é o segundo atributo que o espírito adquire na sua evolução. Chegado ao topo da escala do reino vegetal, esse princípio vital, que já está ligado ao seu princípio, aliás, o seu princípio inteligente, o espírito em embrião, que está ligado ao seu princípio vital, entra no reino animal. E o que ele recebe no reino animal? Ele traz o princípio de atração e repulsão mineral, ele traz a sensibilidade que adquiriu no vegetal e recebe aquilo que vai dar origem a dois ramos, que é o instinto. No princípio animal, o espírito, ainda princípio inteligente, adquire o instinto, que vai gerar dois ramos na fase humana, a inteligência e o sentimento, que nascem do instinto animal. Então, esse princípio inteligente vai evoluindo, passando por todas as fases das espécies animais, até que está
tão desenvolvido o seu instinto, tanto na vertente, tanto no ramo inteligência animal, quanto no ramo sensibilidade e sentimento animal. E aí entramos no livro Evolução em Dois Mundos, segunda parte, quando André Luiz nos fala que o espírito animal mais evoluído é o cachorro, o chimpanzé, o cavalo. A partir daí, ele adentra a fase humana. Deixa de ser espírito embrião. Deixa de ser princípio inteligente do universo da questão 23. Para se tornar espírito da questão 76. Um ser inteligente da criação. E o que diferencia o princípio vital animal do espírito humano? O espírito humano, ele traz a atração-repulsão do reino mineral, traz a sensibilidade do reino vegetal, traz o instinto do reino animal, mas traz uma coisa que nenhum reino tenha mais anteriores, que é a consciência. Kardec fala no capítulo Gênese, aliás, no livro Gênese, no capítulo Gênese Espiritual, ele fala quase um poema. Quando o princípio inteligente animal adquire das mãos do Criador a consciência, que é a chave que lhe abre as portas para a vida humana. Então, o espírito nasce na condição humana no momento que recebe a consciência. E o que é consciência? Questão 621 do Livro dos Espíritos. A lei de Deus presa em nós. A consciência do certo e do errado, que não nasce como mágica, que vai se desenvolvendo. Desde o homem macaco, o homem de Neandertal, a primeiro estágio da vida humana, até nós, homens civilizados, seres civilizados da criação. Então, ali começa a vida do espírito. Mas, quando nós adquirimos a condição humana, adquirimos a consciência, adquirimos também outra faculdade que os outros reinos não têm, que os princípios inteligentes não tinham, que é o livre-arbítrio. E o livre-arbítrio, aliado à consciência, nos habilita a possibilidade e o direito à liberdade de experimentar o mal. E o que isso gera? Gera dois filhos impuros, o orgulho e o egoísmo. E adentrando o espírito na fase humana, ele adentra naquela escala espírita que Kardec fala na questão 100 a 113. Porque até então nós éramos princípios inteligentes. Ou, se vocês quiserem confirmar, e muitas pessoas se utilizam desse termo, os espíritos nascem bons ou maus? Não. Todos os espíritos nascem simples, sem aquisições morais, sentimentais, ignorantes, sem aquisições intelectuais. Como? Na fase ligada ao átomo, ligado às células, ligado ao reino mineral, ao reino vegetal, ao reino animal. E quando entra no reino hominal, na condição humana, ele adquirindo a consciência e o livre-arbítrio, ele experimenta o mal e gera o orgulho e o egoísmo. Adentramos nas 3 ordens da classificação de Kardec. Espíritos maus, que são dominados pelo orgulho e egoísmo, pelo instinto.
ainda mais animal do que gente. Espírito bom é aquele que ainda tem o mal, ainda tem orgulho e egoísmo, só que já domina. E espírito puro, aquele que não tem mais o instinto do orgulho e do egoísmo. Então passamos por essa fase, a nossa fase, a fase humana. Mas, quando chegamos à condição de espírito puro, saímos da fase humana, não somos mais humanos, o que cabe aqui a gente reparar um ditado popular que está errado. Todo mundo já ouviu falar esse ditado. Errar é humano. Não, não é humano. Porque se errar fosse humano, eu errava porque eu sou humano. Então a culpa é de Deus. Olha a diferença. Eu não erro porque sou humano. Eu sou humano porque ainda erro. Porque quando eu parar de errar, eu saio da fase humana e entro na fase angelical, espírito puro. Aí tranquilo, né, João? Aí eu aposento, pelo amor de Deus, né? Depois de tanto trabalho, não. E aí, até agora nós estávamos vendo o nosso passado e o nosso presente, agora a gente vai ver o nosso futuro. Porque quando abrimos a Revista Espírita de fevereiro de 1868, encontramos lá duas mensagens, uma de São Luís e uma de Lacordaire, explicando o que é o Cristo. Não explicando o que é Jesus, explicando o que é um Cristo. Porque Cristo não é sobrenome de Jesus. Cristo é a condição espiritual que ele chegou. Então, Lacordaire nos fala assim: Cristo, ao lado de Deus, existe uma comunidade de espíritos puros que chegaram ao topo da escala dos espíritos puros e mereceram ser iniciados nos segredos de Deus e passam a ser seus colaboradores diretos. E São Luís fala assim: espíritos superiores, espíritos que chegaram no topo da hierarquia dos espíritos e não erram mais, nem mesmo na encarnação. Então, isso é um Cristo. Por isso que Dr. Bezerra de Menezes, que é um espírito puro, não é igual a Jesus. Porque Jesus já não é só um espírito puro. É um Cristo. Então, quando você recebeu o certificado, o diploma de conclusão da sua evolução como espírito puro, você recebe também a matrícula para iniciar uma nova escala, a escala dos espíritos puros. Aí você começa lá, espírito puro estagiário, espírito puro júnior, espírito puro até subir a escala. No último degrau, você se torna Cristo. E o que isso significa? Emmanuel nos fala no livro A Caminho da Luz, primeiro capítulo. Primeiro capítulo, ele diz exatamente assim: rezam as tradições do mundo espiritual, que na condução de todos os fenômenos do nosso sistema solar, existe uma equipe, um grupo de espíritos angélicos e perfeitos, em cujas mãos estão o destino de todas as coletividades planetárias. O que isso significa? Que quando você chega a Cristo, Deus te dá um planeta para governar. Nossa, João, mas não está escrito isso. No segundo item do primeiro capítulo, é intitulado Divino Escultor. E Emmanuel fala assim: quando Deus destaca um pedaço do sol
e entrega Jesus para formar a terra. E a partir daí, Jesus formou a terra e recebeu todos os espíritos que, a partir dali, começaram a habitar o planeta. Desde o princípio inteligente ligado aos primeiros átomos e foi nos acompanhando no nosso processo evolutivo até agora. Nossa, mas aí chegou a Cristo, aposenta? Não. No livro O Espírito e o Tempo, de Herculano Pires, Herculano Pires faz uma pergunta a Chico Xavier. Chico, você podia explicar um pouco sobre o poder de Jesus? E Chico fala uma coisa desconcertante. Com todo o respeito a nosso Senhor Jesus Cristo, mas o Cristo que governa o nosso sistema solar é de um poder criador maior do que Jesus. Então eu vou simplificar. Quando a gente chega a Cristo, a gente governa um planeta. Então nosso sistema solar tem, contando com Plutão e o Sol, 10 planetas. Então nós temos 10 Cristos no sistema solar. Cada um governando o seu planeta. E temos um Cristo que governa todo o sistema solar. Aí aposenta? Não. Por quê? Porque 10 bilhões de sistemas solares juntos formam uma galáxia. A nossa é Via Láctea, que tem um Cristo que governa uma galáxia inteira. Mas se nós contarmos 10 milhões de galáxias, forma-se a teia cósmica. E existe um Cristo que governa a teia cósmica. Quando acaba? Não sei. Só para que a gente tenha noção que quando Jesus falou, vós sois deuses, ele não estava brincando. Então, todo esse processo evolutivo, para nós explicarmos a questão 76, os seres inteligentes da criação. Tá? Mas aí ele continua, que povoam todo o universo. Vamos parar aí. Então, existe espírito em todo o universo? Sim. Há muitas moradas na casa de meu pai. Ou, nas palavras do Espírito de Verdade, não existe um só planeta que não tenha vida espiritual. Então, dessa forma, a gente precisa quebrar essa ideia de extraterrestre. Não existe extraterrestre, porque a expressão extraterrestre está errada. Extraterrestre é o que está fora da Terra, como se a Terra fosse o centro do universo. E ela não é. O centro do universo não é a Terra. A Terra é um ponto de areia na imensidão do universo. Senão, aqueles que moram em Marte vão falar os extramarcianos, os extrajupiterianos e etc. Então, o que nós falamos? Espíritos, que em essência, os espíritos que moram em Júpiter, em Saturno, em Urano, em Marte, no Sol, em essência são iguais a nós, irmãos. Só que eu moro em uma casa chamada Terra e ele mora em outra casa chamada Marte, Vênus, Urano, Netuno, Plutão. Somos vizinhos de rua e essa rua chama-se Sistema Solar. Então, não temos que falar em seres de outros planetas, como os filmes, com medo de uma invasão alienígena. São irmãos de criação, que vivem em casas diferentes. E aí, continuando, apenas para arrematar esse ponto. O resto da questão é que vivem em todo o universo, ou povoam todo o universo, vírgula, fora do mundo físico, fora do mundo material.
E aí todo mundo agora para e fala, João errou. Ou o Espírito de verdade errou. Porque existe espírito encarnado na matéria. Por que ele colocou fora do corpo físico? Porque só existe espírito fora do corpo físico. No corpo físico não é espírito. Questão 134 do Livro dos Espíritos. O que é alma? A alma é um espírito encarnado. E agora, Kardec não fez essa pergunta, mas eu faço. Qual a diferença, João, entre o espírito e a alma? Um está encarnado, o outro está desencarnado. A diferença, Kardec deu e os espíritos de luz deram apenas de forma didática. Então, você é um espírito. No momento que você se liga ao óvulo, você se torna alma. Enquanto você estiver ligado ao corpo, você é alma. No momento que você desencarna, desfaz-se os laços, você se torna espírito de novo. Mas em essência, em natureza, é a mesma coisa. Entendem agora a diferença? Por que ele colocou que os espíritos vivem fora do mundo material? Porque quando estão em desencarnados, são espíritos. Quando estão encarnados, na matéria, são alma. Nossa, João, então é assim? É assim. E todo esse passeio que demos pelo Livro dos Espíritos, para entender, meus irmãos, que somos seres imortais. Quando Jesus recebeu a imensa bola de fogo incandescente, há 4,5 bilhões de anos, nós já estávamos lá, como princípio inteligente do universo, como embrião de espírito, ligado talvez aos minerais que formavam a Terra. Jesus nos ama e nos cuida desde que éramos átomos, células, moléculas, minerais, vegetais, animais, agora na condição de homem, humana. Continuará nos amando na condição de espírito perfeito, espírito angelical, até que finalmente nós vamos plenamente entender Jesus e ter a dimensão do amor que ele tem por nós quando nós chegarmos à condição de Cristo. Nós, na condição humana, temos 400 mil anos só, mas na condição de espírito, 4,5 bilhões. Então, meus irmãos, tudo isso que eu falei hoje, para que possamos nos lembrar e praticar a questão 919 do Livro dos Espíritos. Qual é? Qual o meio mais prático para evoluir aqui na Terra? Ser feliz na Terra, não no mundo espiritual. Depois vamos ser também, mas aqui na Terra. E ser forte para vencer os convites do mal. Que esse é o objetivo da nossa vida. Evoluir, ser feliz aqui já. Não sofrer a vida inteira para chegar lá e ser feliz. Não. Eu, pelo menos como espírita, quero ser feliz agora. E todos nós queremos ser felizes agora. O que a gente faz? A resposta do livro do Espírito de Verdade é: um filósofo da antiguidade já vos disse: conhece-te a ti mesmo. Conhecer-se. Porque a gente não se conhece.
A gente acha que a gente nasceu há 40, há 60, 80 anos, que quando morrer, a gente vai para o umbral, porque errou muito, ou vai para o paraíso das colônias espirituais. Mas a gente não entende que nós não somos o que estamos sendo agora. Eu vou utilizar um exemplo simples. Eu não sou João Máximo. Não, não sou nenhum impostor. Fiquem na live, por favor. Eu não sou João Máximo. Eu estou João Máximo. João Máximo é a personalidade que eu, espírito imortal, assumi quando reencarnei. E levo essa personalidade comigo até hoje. E levarei essa personalidade comigo até eu desencarnar. Quando eu desencarnar, João Máximo, a personalidade João Máximo, somará com todas as outras personalidades que eu tive em todas as minhas existências como ser humano. E eu reencarnarei novamente, como Maria, como José, como Ricardo, como Ana, como Rosângela, e terei uma nova personalidade, mais evoluída, porque eu terei essa vida como João Máximo como mais um suporte para a minha evolução. Agora, se nós não sabemos de onde viemos, aonde estamos, como que a gente pretende chegar em algum lugar? Agora que a gente sabe, meus irmãos, que poeticamente saímos das mãos do Criador, iniciamos nosso processo de evolução com um princípio quase que insignificante, um princípio inteligente ligado a um átomo. E fomos evoluindo, célula, molécula, tecidos, minerais, vegetais, animais, chegamos à condição humana, evoluímos 400 mil anos para ter hoje. Então, o que eu sou hoje é soma de tudo aquilo que eu já fui, desde o momento que eu estava ligado a um átomo até a minha última existência. Até o que eu experimentei e vivi hoje, até começar a live. E a minha expectativa de futuro é ser um Cristo. Não é arrogância. Daqui a alguns bilhões de anos, espero chegar lá, como todos nós. Governar um planeta. Imagina, a gente que muitas vezes não consegue governar nem a família, a gente não consegue se dar bem nem com o pai, com a mãe, com a esposa, com o marido, com os filhos. Imagina Jesus, que governa entre encarnados e desencarnados, uma população aproximada de 35 bilhões de espíritos. Sem contar com as responsabilidades que ele tem com o planeta. Nós um dia chegaremos lá. Por quê? Porque nós somos deuses. E podeis fazer tudo o que eu faço. E muito mais. Quando quiserem. Agora, meus irmãos, o aspecto prático de tudo isso que eu coloquei. De tudo isso que eu coloquei. Da nossa natureza, da nossa origem, da nossa condição de hoje e da nossa condição de amanhã. É nos fortalecer para a batalha. Não a batalha contra o outro, mas a batalha contra o filho espúrio, os dois filhos impuros que eu dei à luz quando entrei na fase humana
e escolhi experimentar o mal, que é o orgulho e o egoísmo. Quando eu conseguir matar esses dois, eu abandonarei definitivamente o sofrimento humano e adentrarei a espiritualidade superior, o reino angelical. E quando falo eu, todos nós, sem exceção. O nosso destino é felicidade absoluta. Só depende de nós. A única questão que leva aqui, que diferencia um do outro, é o tempo. Vamos viver não como se a gente fosse morrer, porque a gente não vai morrer. Isso é a maior mentira que a humanidade te contou, que um dia a gente morre. Não. Vamos viver como o que nós somos, espíritos imortais, que daqui a 10 bilhões de anos, quando essa Terra desaparecer, porque daqui 10 bilhões de anos o Sol vai se apagar, vai acabar a energia do Sol, e a Terra e os 9 planetas que o envolvem vão morrer. Nesse dia, nós continuaremos vivos em outro planeta. E Oxalá nos conceda a oportunidade de já sermos espíritos puros, quem sabe Cristos. Que Deus nos ilumine a todos nós, Cristos em potencial. Uma noite abençoada a todos. Ô, João, maravilha, hein? Maravilha, esclarecedora a fala, a palestra. Muita gente comentou, muita gente falou. Queria agradecer a todos que participaram dos seus comentários, compartilhem nos seus grupos. E passem aos amigos a palestra. A gente tem essa disponibilidade de sempre, ela fica disponível no nosso canal, na CELD do YouTube. Você pode assistir novamente, você pode compartilhar com seus amigos. João, eu queria que você, antes de você fazer a prece final, sim, eu queria que você fizesse só um breve comentário, que hoje, 2 de abril, é data do aniversário do Chico. Sim. Queria que você falasse, assim, alguma coisa a respeito do Chico, uma singela homenagem a esse espírito que plantou tanta esperança quando encarnado nesta última encarnação, plantou muita esperança nos corações dessas mães e pais que o procuraram. Então, queria muito que você deixasse uma mensagem nesse 2 de abril e, na sequência, eu gostaria que você fizesse a prece final. Tá certo. Eu vou aproveitar, Rodrigo, para contar o que eu imagino ser uma das experiências mais marcantes da minha vida, que se deu no dia 13 de novembro de 1997, quando eu estava no Grupo Espírita da Prece, diante desse homem, diante do Chico. Ele estava, na ocasião, com 87 anos, alquebrado, quase cego, quase surdo. Tinha uma senhora ao lado, segurando o antebraço dele, porque ele já não tinha forças para segurar, mas fazia questão de cumprimentar todos. Eu peguei na mão desse homem e beijei a sua mão. E agradeci a ele por tudo que ele fez na minha vida. E ele disse: eu que agradeço, meu filho. Eu comecei a chorar. As pessoas me perguntam o que eu senti naquele momento, e um misto de sensações. Mas o sentimento que mais foi forte foi a vergonha. Porque um homem quase totalmente debilitado organicamente, às 2:30 da manhã, cumprimentando cada um como se fosse um filho do coração, e sem se preocupar com a fila que ainda dobrava a esquina. E o fato é que, durante 2 semanas,
eu fiquei com um cheiro de rosa na mão. Então, não só eu, mas todos nós do movimento espírita, e não só do movimento espírita, mas todas as pessoas que se vinculam a Deus e a Jesus, têm uma dívida de gratidão com o Chico, porque o Chico transcende o espiritismo. O Chico é um mensageiro do próprio Cristo, que durante a sua vida deixou pegadas de luz, para que nós, que estamos vindo atrás dele na noite escura do sofrimento humano, possamos hoje dizer, ó, por aqui passa um anjo, indicando setas para o céu. Então, eu rendo homenagens a esse homem que abençoou e iluminou tantas vidas, dando um roteiro de paz. Não é? Bom. Isso aí. Obrigado pela singela homenagem ao Chico aí. E a gente agora passa para a prece final, então, João. Vamos lá. Eu convido a todos a elevar o pensamento e o coração a Deus, a nosso Mestre Jesus. Que nesse momento nos abençoe, nos ilumine, nos fortaleça, nos ampare em nossas necessidades íntimas, mas, sobretudo, Senhor, nos auxilie a desenvolver o senso de mortalidade em nossa vida, para que possamos redimensionar todas as situações da nossa vida, para que possamos ser mais fraternos, para que possamos ser mais amorosos, para que possamos compreender definitivamente as palavras de nosso Mestre Jesus. E um dia, quando Deus nos convocar ao retorno à pátria espiritual, possamos entregar, como Jesus fez, a nossa cruz forjada nos equívocos do passado, no Gólgota da nossa libertação moral. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Quero agora convidar todos para a próxima semana. Nós teremos aqui a presença do Homero, da Casa Espírita Anjo Guardião, Homero Pazini, aqui de Avaré. Ele que estará na próxima semana conosco. Mais uma vez, lembrando que no dia 12 de junho de 2022, o Encontro Herculano Pires acontece de forma híbrida, presencialmente, também pela internet. E teremos a presença deste ano do Vitor Hugo, menino da cidade de Uberlândia, do João Máximo, que aqui hoje esteve conosco, e também do Emanuel Cristiano, da cidade de Campinas, e a Heloísa Pires também estará conosco no próximo dia 12 de junho. Gente, muito obrigado, compartilhe essa live, passem aí, se inscrevam no canal, fortaleçam aí os canais espíritas para que a mensagem ela se fortaleça dentro do YouTube e o YouTube consiga mostrar todas as mensagens para o maior número de pessoas. Um abraço a todos. João, fiquem com Deus. Muito obrigado pelo carinho das suas palavras. Obrigado por dar um tempinho para nós no seu sábado, no seu dia de descanso, para estar transmitindo a palavra para nós, tá bom? Uma boa noite para vocês. Agradeço, Rodrigo. Um abraço a todos os nossos irmãos aqui que estão conectados conosco.